Olá, meus alunos queridos, saudades de vocês. Olha só, hoje nós teremos uma aula bem especial e bastante importante, tá bom? Antes disso, a tia vai compartilhar a tela com vocês. Caderno de produção textual, tá? Hoje nós iremos utilizar o caderno de produção textual. Vejam só. Se prepare para a nossa aula. Esse é o livrinho, o caderno que buscaram lá na escola, tá? Que nós iremos utilizar. Prepare-se para a sua aula. Ambiente confortável, tá? Lápis, borracha nas mãos. E olha só, a nossa unidade de hoje tem tudo a ver com a gente, porque fala sobre eu expresso sentimentos. Todos nós expressamos sentimentos, não é? E olha que coisa boa. Nos sentimentos, nós falaremos sobre os textos que expressam também sentimentos. Eu acho que todos os textos trazem um pouquinho de sentimento neles, mas alguns conseguem ter mais que outros. E nós veremos alguns exemplos como o poema, né, que é um gênero textual que consegue nos fazer expressar sentimento. Olha aqui. Olha o que eu tenho, observem. O poema da cigarra e da formiga, por exemplo, ele nos desperta vários sentimentos, não é? E observe essa imagem, ó. A cigarra só cantando e a formiga trabalhando. Próprio das formigas, não é? Sempre trabalhando. Agora, eu convido vocês para pegarem aquele caderninho, abrir na página 24, e lá nós temos um texto dramático, fábula. Olha que nome interessante. E essa é a nossa unidade, tá bom? De estudo. Agora nós leremos um pequeno trecho dessa fábula de Esopo, que é a cigarra e as formigas. Olha só. Vocês têm esse texto aí na página 24, tá bom? Acompanhe comigo, acompanhe a leitura. A tia vai ler bem devagar e vocês irão acompanhar, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Leia essa fábula de Esopo. A cigarra e as formigas. Olha só que está no plural agora. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Olha só o que aconteceu. Tá vendo? Agora nós vamos falar sobre fábula. Observe essa imagem. Olha só. O que eu tenho nela? Vários animais, não é? E com esses animais eu tenho várias fábulas. Deixa a tia colocar aqui. Vamos ver quem acerta mais? Pelo menos 3, vamos tentar encontrar? Vamos lá, tentar encontrar 3 fábulas dentro desses desenhos. Olha só,
Eu acho que eu já estou identificando uma. Qual é o primeiro animal que aparece aqui? O leão, o rei da selva. Então, e ao lado dele eu vejo o quê? Um pequeno ratinho. Eu já encontrei a primeira fábula aqui, que é o leão e o ratinho. Depois, se vocês começarem a observar, lá no fundo, os meus olhos já encontraram o que eu tenho? A dona cabra, que foi fazer compras. Olha só. E o que ela deixou em casa? Seus filhinhos, os 7 cabritinhos. E o que aconteceu quando a dona cabra saiu? Quem chegou lá? O lobo. O lobo foi visitar a casa da dona cabra. Meu Deus, o que será que aconteceu? E agora vamos tentar encontrar a terceira fábula aqui. Vamos lá? Observem bem aqui, atrás do leão. Quem é? A raposa. Tá vendo a raposa? Meu Deus. E depois, nós temos um corvo. Então, a minha próxima fábula foi a raposa e o corvo. Tá vendo? Nessa imagem, nós identificamos no mínimo 3 fábulas. O leão e o ratinho, a dona cabra e seus 7 cabritinhos, e a raposa e o corvo. Vocês conhecem todas elas? Vocês conhecem todas essas fábulas? Não? Então, se não conhecem, pesquisem. Coloque aí no celular, no notebook, no tablet de vocês e coloquem e descubram o que acontece com essas histórias, tá bom? Olha quem eu tenho aqui. O leão e o ratinho. Mas eu quero saber o que é fábula. E olha só, com certeza vocês já conhecem o que é uma fábula. Já leram, já ouviram muitas desde pequenininhos. Fábula é uma história em que as personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como pessoas. E essa? Olha só essa outra. A raposa e o corvo. E nós temos os acontecimentos, como a carta. A carta nós não temos uma sequência para seguir para escrever uma carta? Então, aqui nós temos também os acontecimentos que precisam para que seja narrada uma fábula. São a sequência, olha só. A sequência da fábula precisa do início, onde nós apresentamos os personagens e todo o início da história. O desenvolvimento, o que acontece durante a história, tudo o que acontece está aqui no desenvolvimento, que é o meio, e o final, o fim, o desfecho da história. Como é que a nossa história terminou? E aqui, vocês sabiam que a fábula é uma história contada para transmitir um ensinamento ao leitor ou ouvinte? E esse ensinamento aparece no final, depois do desfecho. E também é chamado de moral, moral da história. Agora vocês conseguem me dizer qual foi a moral que vocês conseguiram captar da cigarra e das formigas? Vários, né? Alguns, vamos lá, olha só. Sobre quem trabalha, quem junta, mas também nós aprendemos de quem só quer cantar, brincar, que não guarda para depois. São os ensinamentos que a fábula da cigarra e das formigas nos traz. Agora, alguém conhece os personagens dessa imagem aqui? Olha só, eu consigo identificar todos, inclusive eu amo isso. A tia trouxe uma curiosidade para essa aula. Olha só. Nós temos também aqui no Brasil, olha só. No Brasil, Monteiro Lobato foi um fabulista que recontou as fábulas de Esopo e de La Fontaine. Além disso, ele criou suas próprias fábulas com a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha que legal! Todo o enredo,
que conta a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, as fábulas, toda essa história foi criada por Monteiro Lobato, que é um autor brasileiro. Olha só. Para encerrar, antes daqui, só um pouquinho. Para encerrar, a tia quer deixar um poema para vocês. Esse poema foi escrito por José Paulo Paes. E o título dele é Sem Barra. É também uma fábula. Olha só. Enquanto a cigarra carrega comida para o formigueiro. Não é, gente, desculpa. Vou começar de novo. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai a fadiga, seria uma barra, o trabalho da formiga. Tá vendo? Precisa do trabalho e também do descanso. É um ensinamento. Agora nós vamos lá nas atividades, no caderno de produção textual, tá bom? Nesse mesmo que nós estamos acompanhando. As páginas 24 até a página 27. A tia vai abrir o dela aqui. E vamos lá. Olha, eu já vou começar mostrando aqui para vocês. Não é aqui. Só um pouquinho, tá? Só um minuto. Essa atividade seria para ser feita em sala de aula, mas como nós não estamos em sala, nossas atividades também precisam ser adaptadas, modificadas. Então, olha só, depois vocês assistam novamente e prestem atenção no que a tia está pedindo. Ao invés de você e alguns colegas, vai ser assim, ó, você e alguns familiares, tá? Tira os colegas. Vão escrever um texto dramático com base na fábula que acabaram de ler, tá? Da cigarra e as formigas. Antes, olha, não será a professora, vocês mesmos irão lá no livro e vão ler a fábula de Monteiro Lobato, que os alunos da professora Janaína Rousseff, aquele que nós lemos antes, nas outras aulas, adaptaram para o teatro, tá bom? Vocês irão usar, vão ler, para poder fazer a adaptação. E olha aqui. Troque ideias com os colegas. Os colegas podem ser o papai, a mamãe, algum familiar que for te ajudar, tá? Na realização dessa atividade. Compare a fábula original de Monteiro Lobato com o texto 2 da unidade 3 do livro adaptado pela professora Janaína Rousseff por seus alunos. Vocês irão comparar essa fábula com o texto lá do livro, tá? No B, vocês identificaram as partes que os alunos transformaram em rubricas? Conseguiram identificar? As falas e as ações são as mesmas nos dois textos? Sim ou não? Onde vocês identificaram? E aí no número 3, olha só. Antes de começar a escrever, pense nessas questões e anote as principais ideias. Aqui. A adaptação que vocês farão da fábula da página 24 terá quantos personagens? Vocês criarão. E quantos narradores? Vocês colocarão. Faça um primeiro rascunho do seu texto dramático. Nós temos lá na outra página, agora nós vamos chegar lá. Mas antes disso, lembre-se, isso aqui é muito importante. Identifique personagens e narrador com um nome para cada um. Imagine o lugar onde a história acontece e descrevam. Lembre-se de escrever nas rubricas os sons a serem produzidos nas cenas e o modo como as personagens devem agir. E, por último, use o ponto de exclamação nas falas dos personagens, que exprimam sentimentos, sensações e emoções. Isso é na página 25. Aqui no 3, olha só. Antes de passar, tá? Aqui, só um momentinho. No número 4, você irá fazer um rascunho do seu texto. Então, você vai pegar uma folha e fazer esse rascunho.
E depois, olha só, antes de passar o texto dramático a limpo, avalie o seu trabalho. Você colaborou com quem te ajudou? O grupo em questão são as pessoas que te ajudaram aí na sua família, tá? Colaborei com o grupo na adaptação da fábula, vermelho, verde ou vermelho. Diferenciei as falas dos personagens das rubricas, verde ou vermelho. Sugeri indicações para os sons que devem aparecer nas cenas, verde ou vermelho. E indiquei com clareza o modo de agir dos personagens, verde ou vermelho. Usei o ponto de exclamação nas falas que exprimem emoção, sensação ou sentimento das personagens, verde ou vermelho. Vocês que irão marcar. E aqui, o número 5. Faça as correções necessárias e passe a limpo o texto. Então, lá na página 26 tem um espaço para vocês estarem fazendo. E aí, se houver necessidade, faça as correções e passe a limpo o texto aqui, nessa parte, tá bom? Lembrando que seu grupo vai trocar o texto dramático que escreveu com o de outro grupo. Vocês ensinam o texto deles, eles ensinam o de vocês. Essa proposta não será possível, tá? Lembrando que não haverá troca de textos, por não estarmos em sala de aula, mas nós teremos um momento ao vivo para compartilharmos os textos e esse aprendizado, tudo que vocês conseguiram realizar, tá bom? E nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um beijo grande. Eu espero que todos consigam realizar essa atividade e que dê tudo certo, tá bom, meus amores? Um beijo e até mais.